Obrigado por ter falado e eu cancelei. Voltando aqui então, o áudio aqui chegando. Mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. Para quem tá acompanhando já a gente, para quem tá conseguindo assistir às aulas, quinta aula quase chegando aí na metade do nosso curso, metade do treinamento. Renova aí suas motivações, renova aí aquele início lá que você, por que que eu comecei, o que que me chamou a atenção no curso, o que que me chamou a atenção na primeira aula, porque isso vai ser importante a partir de agora. Estamos trabalhando a segunda dimensão. Dentro dessa segunda dimensão tem uns assuntos bem profundos, vamos dizer assim, que é importantes. Lembrando que eu falei na última aula, tem assuntos que vão trabalhar a faca de dois gumes, cortando para você, no seu coração, como treinador, como pessoa, e ter a faca de dois gumes cortando do lado onde você vai usar e aplicar para os seus alunos, para os seus atletas. Então, pensa sempre nisso. Todas as aulas, todas as ministrações vão ter esses dois lados aí, essas duas vertentes, porque essa é a jornada de transformação. Você, treinador, sendo transformado para ajudar os seus alunos a serem transformados. Então vão ter coisas aqui que você vai ter que se tocar, poxa, eu vou ter que melhorar como pessoa, eu vou ter que, deixa eu colocar aqui rapidinho, eu vou ter que melhorar como marido, como pai, como homem, como cristão, como líder, para que essas coisas possam fluir para mim. Então, pense nisso, vai ter sempre esses dois lados. Avalie um pouquinho o seu, deixa eu ver aí quem foi. Avalie um pouquinho as suas motivações para que você possa virar aí essa semana, metade do curso aí, e virar bem, tá bom? Seja muito bem-vindo, que Deus nos abençoe nessa aula, que ele possa ministrar no seu coração. A galera que vai chegando aí vai acompanhando, tá bom? A gente vai ter um pouquinho de interação hoje também. Tranquilo. Heber, seja bem-vindo. Brandes, Cláudio, Gustavão, manda ver. Colocando a apresentação pra gente. 3, 2. Lá em cima pra gente só. Vamos dar uma relembrada daquilo que ficou da semana passada. Teve alguns que eu prometi, que eu falei que eu ia precisar revisar para essa aula de hoje. Ok. Deixa eu puxar para cá. E foi aqui, certinho. Semana passada nós falamos sobre confiança. Lembrando que nós estamos falando na segunda dimensão, certo? E da segunda dimensão, antes da gente começar um tempo de interação, a galera vai chegando. Lembra aí, só para a gente fazer essa ponte da conexão. Nós estamos trabalhando a segunda dimensão, que é a parte psicológica, que é a parte emocional dos atletas, literalmente. E nós temos, ao encerrar esse assunto da confiança e a gente fazer essa transição para as emoções, lembra, nós falamos das expectativas de pais, expectativa dos alunos, dos atletas, suas expectativas como treinador, falamos sobre dos problemas sociais, o treinador, ele tentando amenizar o problema da orfandade, tentando receber essa responsabilidade que os pais colocam de educar aquilo que os pais não fazem, às vezes querem jogar para cima do treinador. Toma cuidado com isso. Falamos dessa sensibilidade nas palavras do treinador, o quanto isso é importante. Mas tem coisas que são muito interessantes, termos técnicos da aula que eu não queria deixar passar. Que primeiro é o atribuição global. Atribuição global nada mais é do que um termo técnico científico dado a confiança adquirida no esporte que é levada para as outras áreas da vida. Olha que sacada, principalmente para quem trabalha com jovens, para quem trabalha com adolescentes e crianças. A atribuição global é a confiança recebida no esporte que ela é transferida para as outras áreas da vida. É o jovem que, cara, ele tem uma partida ou uma luta sensacional naquele final de semana, ele sai de peito cheio. Ou aquele cara no skate que faz aquela manobra radical, ele levanta assim, vai, mais palmas, vai. Pode aplaudir, pode postar o vídeo, pode a confiança que ele teve de alcançar aquele sucesso, irmão, ele fica um jovem que estava com vergonha de conversar com uma menina, ele chega nela assim, se achando. Ele vai ter uma prova de história na semana, vai ter o Enem naquela semana e o cara ganha medalha de ouro na competição do jiu-jitsu. Ali eu ganho um torneio, o melhor jogador daquela competição. Irmão, ele vai como para aquela prova? Ele vai como para aquele desafio da vida? Então lembre-se, quando você ajuda na construção da confiança do seu aluno, do seu atleta dentro da quadra,
no tatame, do campo, na academia. Você ajuda ele a levar essa confiança para a vida dele. Em todas as áreas, no 360, no casamento dele, no relacionamento dele de pai para filho. Olha como isso é legal. Então é isso que seria na prática, esse termo técnico, eu queria recordar e lembrar a atribuição global. Agora, não somente, antes de falar sobre a atribuição global, tem a outra atribuição estável. Treinadores são os únicos que podem controlar o esporte, essa ali, pode ensinar. Em uma das frases que eu gosto de falar, e no curso é falado que o esporte é uma grande ferramenta de transformação. Nós temos alguns, como eu posso dizer, alguns gurus aí do esporte, de projetos sociais, e eles falam muito isso. Só quem for entrando aí, vê se seu microfone está desligado. Quem for entrando aí, só confirma, deixa seu microfone no mudo. E esses caras, esses gurus aí do esporte, eles sempre falam: o esporte tem o poder de transformar, o esporte tem o poder de ensinar, o esporte tem o poder de educar. Eu postei um vídeo recente do Ninja falando isso. Ótimo, que legal. O esporte, ele é uma ferramenta. Eu faço muita coisa com uma faca, com uma chave de fenda, com um alicate, com uma chave de grife. Tem muitas coisas que eu posso fazer com essas ferramentas, mas ela tem que estar na mão de alguém que saiba usar, alguém que tenha consciência do para que serve e como usar essa chave em todo o seu potencial, essa ferramenta. Então, o esporte tem muita coisa para ensinar, mas na mão de treinadores, eu não vou chamar de desqualificado, qual a melhor palavra? Talvez limitados no conhecimento, com falta desse conhecimento, onde a responsabilidade de usar essa ferramenta está na minha mão, está na sua mão, treinador. Então pense nisso. O esporte tem poder de transformar, sim, mas você, treinador, é o único que pode controlar o ensinamento. Você é o que pode pegar um pênalti perdido e transformar numa lição de vida para o batedor. Você pode pegar o frango daquele goleiro que ele levou e você transformar numa lição de vida para ele. Você pode, não deixe o esporte por si só gerar esses ensinamentos. Você pode gerar que uma queda, uma torção, uma lesão, tudo no esporte tem o poder de ensinar. Que você seja esse que tenha o sentimento, o feeling, o tempo, o time ali de, cara, eu preciso ensinar isso daqui. E a gente tem esse poder, você tem esse poder. Continuando das atribuições. Eu falei de atribuição global, agora tem a atribuição estável. Atribuição global significa influência. Tudo que está na sua volta é influenciado pelo seu resultado de confiança dentro do esporte, ok? Seu relacionamento com os pais, uma melhora no seu rendimento nas notas da escola, no relacionamento emocional, tudo que envolve o seu dia a dia no 360 fora do esporte é influenciado pela atribuição global. Agora, o que seria... Espera aí, rapidinho. O que seria... Opa... O que seria uma atribuição estável? Vamos aí. Vamos lá, quem for chegando aí, vê só o seu microfone está no mudo. Isso, me ajuda. O que seria uma atribuição estável? A diferença de atribuição global e atribuição estável. Se fosse cair na prova, hein? Atribuição global é a confiança que você ganha no esporte e ela é transferida para tudo que está acontecendo na sua vida hoje. Atribuição estável é o termo científico usado nessa pesquisa para dizer que toda a confiança conquistada no esporte, ela é transferida para o futuro. O global seria para o presente num ângulo 360 graus. O estável é para o futuro. Olha que sacada é isso. Por que é legado? Porque significa que quando você fala uma palavra que gera confiança na vida de um atleta, na vida de uma criança, na vida de um aluno. Quando você mostra para ele exemplos, quando você ajuda ele a enxergar as vitórias do passado, e ele ganha confiança com aquilo, sabe? Com as suas palavras, com o seu treinamento, você está semeando uma confiança que vai gerar um fruto, que vai gerar um resultado lá na frente.
Seja no casamento dele, seja quando ele estiver na universidade, seja quando ele estiver num outro clube, numa outra fase de vida, que nessa fase de vida, não necessariamente você vai fazer parte dela. Por isso que tem a frase, né, o treinador é aquele que toca o futuro. Eu sou treinador, eu toco o futuro. Porque aquilo que você ensina na vida do seu atleta hoje, ele tem uma eu falei da frase de legado, né, legado é uma semente no presente que toca o futuro. Legado é uma semente no presente que toca o futuro. Mas Anderson, poxa, eu, por exemplo, eu sou motivado por resultados. Eu não estou vendo os resultados. Eu sou motivado em estar aqui, estar dando essa aula aqui para vocês. Eu vou abrir a tela aqui, vendo o rosto de todo mundo. Se você puder estar com a câmera ligada, eu abro, eu gosto de ver todo mundo. Estou com a minha televisão aqui, vejo todo mundo. Ótimo, eu sou motivado em saber que você está lidando com 20, 30, 40 atletas. E todo dia eu não estou hoje diretamente trabalhando com atletas, mas todo dia, quando eu estou me preparando para a aula, quando eu preparo um post, quando eu estou fazendo um trabalho de mentoria com os treinadores, trabalho com os países da África que a gente está mentoreando, preparando os treinamentos para eles, eu estou pensando assim, Deus, eu estou ajudando treinadores que estão na linha de frente a transformarem a vida de crianças, jovens, de atletas profissionais dessa geração. O que me motiva é ver os resultados. Pergunta, que resultados eu estou vendo? Eu tento acompanhar, na medida do possível, cada um aqui, o que você tem feito no Instagram. O William até compartilhou comigo essa semana foi ontem, né, que postou lá, final de treino, poxa, transformando aqueles atletas que estão tocando, transformando essa geração. Os acampamentos, coisas que vocês já compartilharam no WhatsApp, eu olho lá os treinos, o Dantes postando toda semana. Cara, isso para mim me motiva. A Aline posta lá as aulas particular com skate, cada uma criança. Cara, isso para mim, porque eu me sinto ali, um pouquinho de mim tá ali com aquela criança. Eu não tenho resultados, eu não tenho números, mas aquilo que eu estou ensinando para vocês, e quando eu vejo vocês fazendo algumas coisas, cara, eu tô crendo que o Fernando tá, de alguma forma que eu estou ensinando, tá abençoando ele. Eu creio que o Anderson tá recebendo esses ensinamentos, está ajudando no Ministério de Esportes, tudo que ele está fazendo na igreja dele. Essa é a minha motivação. Então, quando eu penso nesse legado, quando eu penso nessa atribuição estável de legado, eu preciso entender, eu estou tocando o futuro. Eu não estou vendo o resultado agora. Mas de alguma forma, o que eu estou fazendo vai ecoar. Eu preciso crer que vai ecoar lá na frente, vai ecoar na eternidade, que vai ecoar na sua vida, treinador, e você vai compartilhar com outro, com seus alunos. Isso para mim gera motivação. Então, isso é uma atribuição, voltando, isso é uma atribuição estável. A confiança no tatame, no campo, na quadra, na academia, no boxe, você ganha uma confiança ali e você transfere essa confiança, você enche o peito e fala: "Irmão, eu consegui fazer o Murphy lá no CrossFit, tem um treino chamado Murphy, que no final de ano todo mundo faz esse treino, que é um treino pesado. Quando você termina aquele treino ali, você fala: "Se eu fiz um Murphy, cara, pode vir o próximo ano que for que eu vou". Tem alguma coisa no seu esporte que você já falou: "Não, se eu conseguir fazer essa manobra, se eu conseguir fazer esse gol, se eu conseguir", meu irmão, pode vir o que for. Isso, a gente tem esse poder de gerar toque futuro. Construtor e demolidor, falei um pouquinho sobre isso semana passada. Todos os treinos e experiências competitivas oferecem informações que podem construir ou prejudicar a confiança de um atleta. Não são os treinos especiais, não são os treinos, os jogos especiais, competições, torneios, você vai chegar numa final, não. Todo treino, simples que for, a rotina que você tem, não sei, que você tem no seu clube de esporte, se é o dia que a escala de limpeza de banheiros, é a escala que você vai juntar a galera para poder limpar. A próxima aula já vai falar bastante sobre isso, coesão de equipe servindo. Todo treino é um momento para você ser um kairós na vida dos seus atletas, dos seus alunos. Concluindo então, fechando a parte de confiança, ou quase fechando, né, tem alguns lembretes aqui, o medo é o sentimento com maior potencial para minar a confiança.
Então, seja um construtor de confiança. Seja você aquele que vai sentir os seus atletas, seja ou com medo, ou confiantes demais, ou que estão, não sei como está a confiança abalada, ou se está abalada ou não os seus atletas. Você possa ter esse feeling. Algumas frases de transição aqui, para próximo, para a gente falar das emoções. Vamos lá. Revisão, construindo a confiança. 3 pilares aí que você vai exercer a confiança nos seus atletas. Conquistas de performance, o que significa isso? Quem pode responder para mim aí? Conquistas de performance, o que é isso? Você vai falar o que para os seus atletas? Alguém lembra? Aqui são aqueles 3 pontos que a gente vai ajudar os nossos atletas a ganhar confiança. O primeiro, conquista de performance. Alguém lembra? Alguém, por favor, lembra? Ninguém? Vitórias passadas. Obrigado. Obrigado. Quem falou para mim aí, eu não vi. Foi Lilian? Lilian falou obrigado. Vitórias passadas. Vitórias passadas. Ou seja, você vai lembrar... Opa, quem tá com o microfone aí, vê só se tá o microfone aqui. Desliguei. É você lembrar o seu atleta. Importante, importante. Vai ter momentos na história que você vai precisar falar. Você viu aquela manobra? Você já conseguiu fazer isso. Você viu aquele, sabe, aquele desafio, aquele treino que você fez, aquela competição, aquela luta, você vai precisar, em muitos momentos, trabalhar essa interação com o seu atleta. Se ele sabe o que tem que fazer, mas está se sentindo... Você tem, sabe, o capitão do seu time falou, ó, lembra daquele jogo? Lembra daquele jogo que você abraçou, você pegou a responsabilidade, pegou para você, então agora é hora de fazer a mesma coisa. Lembra daquele momento, sabe, aquele dia que você lutou com um cara que parecia 2 metros maior do que você, cara gigante, e você conseguiu virar a luta, então hoje é dia de você se levantar e ser do mesmo jeito. Lembra-se desses momentos, para você ser eu vou chamar de treinador motivador baseado naquilo, treinador motivador baseado em coisas que aconteceram, não é simplesmente em frases de para-choque de caminhão, mas em coisas que aconteceram, que você sabe. Segundo aí, experiência vicária. O que seria experiência vicária? Se você vai motivar um atleta, quem responde para mim? Experiência vicária. Assistir o sucesso de pessoas próximas de nós. Assistir o sucesso. O que seria isso na prática? Brantes, tem algum... Saberia explicar? Por exemplo, assim, acredito que deve ser quando tem pessoas que, no nosso esporte, por exemplo, o jiu-jitsu, eu sempre falo que para que a gente possa estar vendo outros profissionais como é que eles lutam, né? Então, conforme você vai analisando esse trabalho desses outros profissionais, né, que estão ao nosso redor, a gente começa a ter mais disposição de querer aprender mais. Seria mais, eu entendi assim. Isso aí. Mas isso vai além da parte fundamental também da técnica. Tem 2 coisas que eu quero ressaltar aqui. Primeiro, vai além da parte da técnica. E segundo, quanto mais próximo do aluno, a pessoa com a qual ela está recebendo uma experiência vicária. Experiência vicária nada mais é do que uma coisa, Brandes, que você viveu, que marcou a sua história, que é transpassada, não é nem respingada, ela é quase que o que você viveu, o que você sentiu, o que você aprendeu, você consegue transmitir para uma outra pessoa. Então, às vezes, até esse termo é usado na teologia, né, quando a gente fala de Jesus Cristo, ou a morte vicária de Jesus, quando aquilo que Jesus conquistou na cruz, ou tudo que ele viveu, a experiência dele, é uma experiência que ela nos inunda, ela saiu de Jesus, ela não só ficou em Jesus, mas ela pôde
o sangue de Jesus, a graça de Jesus, o amor de Jesus, todo aquele efeito não, ou consequências, resultados espirituais da morte, ressurreição de Jesus, nós recebemos. Então, quando é uma experiência vicária, é você saber de alguém, eu como atleta, eu sei de alguém que passou por alguma coisa, por uma dificuldade, por um problema, seja uma lesão, seja a morte de alguém, seja uma doença, seja a perca de alguém próximo, e eu consegui superar, eu me identifico com aquela pessoa, eu me identifico com o momento dela, e ela conseguiu se levantar, e eu consigo adquirir forças. Mesmo não conhecendo aquela pessoa, eu trago forças para mim, porque eu me identifiquei com a dor dela. E nessa pesquisa fala que quanto mais próximo do atleta, mais influente, mais poderosa vai ser a experiência. Então, se você, treinador, você tem a sua experiência, não deixe de compartilhar. Não seja, é uma frase que eu gosto, que é: há poder no compartilhar das vulnerabilidades. Há poder no compartilhar das vulnerabilidades. Eu dei uma aula final de semana passado para juniores, 20 juniores lá, da idade entre 8 e 11, 12 anos. Gente, o tema da mensagem era pecado. Como explicar o pecado para essas crianças? E eu contei a minha sequência de pecados quase toda, de infância, adolescente até juventude. Contei minha vida pecaminosa toda para eles. No final, eles estavam falando assim: tio, eu também fiz isso, eu também roubei minha mãe, eu também xingava, eu também briguei. Durante a mensagem, eu criei uma conexão de vulnerabilidade, onde eu não queria mostrar que eu era o Superman, um homem agora, e que as crianças têm que vencer o pecado. Não, isso aqui, ó, gente, eu passei por isso tudo. Foi uma experiência tão gostosa, e eu já fiz isso com pessoas, não só com juniores, mas com adultos também. Nós fazemos isso com casais, quando podemos ensinar para casais. O compartilhar das vulnerabilidades gera uma conexão muito forte. Então você, treinador, você está com a faixa preta, você está com o seu, sabe, a sua patente, você está com apito, é você que está no comando, é você que manda, mas não seja prepotente ao ponto de querer ignorar as coisas ruins que você compartilhou ou já viveu, mas seja intencional. Compartilha o necessário para que esse necessário possa gerar uma conexão com a sua, chama de audiência, tá bom? Então, repetindo a frase: há poder no compartilhar da vulnerabilidade. Há poder. Você não está mostrando que você é uma pessoa fraca, mas você está se igualando. Porque aí, quando os outros verem que você é fraco, você vê, ó, mas teve alguém que me fez forte, teve alguém que me faz forte. E aí a gente entra com uma mensagem poderosíssima, que é a presença de Jesus em nossas vidas. Amém. Persuasão verbal, o que significa isso? Quem responde para mim? Persuasão verbal. Na motivação, o que significa isso? Não? Ninguém? Eu li uma. Encorajamento dos outros. Encorajamento dos outros ou encorajamento aos outros. Quero deixar isso bem claro. São as suas palavras. Seja coerente ou seja sábio, seja, sabe, pense duas vezes. Pense. Opa, peraí. Não naquele. Peraí, rapidinho. Aí, seja coerente com as suas palavras, cuidado com elas. Você pode, sabe, elogie, não perca oportunidades para poder elogiar, para poder, sabe, você aprenda a corrigir, aprenda a exortar de maneira positiva. Exortar de maneira positiva, não colocar para baixo, mas saber, sabe, existem pessoas que antes de falar alguma coisa para você, chegam te elogiando, chegam falando uma coisa ou outra, aí você já vira e fala: tá bom, o que você quer? Quanto você quer? A pessoa já chega te bajulando, né? No treinamento não é diferente, tá, gente?
Você chegar assim e falar, poxa, o seu chute melhorou, sabe, de forma extraordinária. A sua pegada aqui tá muito boa, você melhorou muito. Agora, para ficar um pouquinho melhor, vamos fazer isso daqui? O que que você acha de você preparar isso aqui? O que que você acha de equilibrar o corpo? Deixa eu te mostrar como é que é. É você, sabe, usar as suas palavras. E voltando lá na lição 2, é lembrar que as suas palavras é um kairos para a vida das crianças e dos seus alunos. Frases de impacto aí que nos fazem pensar. Ih, cadê o meu mousezinho aqui? Ah, aqui, deixa eu tirar daqui. Frases aí pra gente, que eu anotei durante a semana, estava fazendo a transição, finalizando. O homem que tem confiança em si, ele ganha a confiança dos outros. Aqui eu trabalho dos dois lados, treinador. Isso aqui eu tirei essa frase no curso do Sebrae que eu estou fazendo, de liderança e gerenciamento de pessoas, de times e equipes. E eu tirei essa frase de lá e fala muito sobre a linguagem corporal. O que você fala tem que estar coerente com a sua conduta, mas também com a sua linguagem corporal. Então, se você está falando uma coisa de confiança, mas o seu corpo não está transmitindo confiança, você não está tendo confiança em si mesmo, não vai. Então, tenha confiança em si mesmo e, naturalmente, você vai transmitir confiança para os outros. Próximo. As atitudes positivas são tão contagiantes quanto as negativas. Outra frase que eu tirei do curso. Olha que forte isso. As atitudes positivas são tão contagiantes quanto as negativas. Ambas vindas do treinador irradiam por toda a equipe. Aí eu falo aqui sobre o seu comportamento, treinador. Na beira do campo, na beira da quadra, na beira do tatame, o seu comportamento de ver um lixo no chão e pegar aquilo dali, sabe, intencional, vou pegar isso aqui porque tem crianças vendo e eu quero que elas aprendam isso. Eu vou pedir perdão na frente, eu vou pedir desculpa, eu vou ter um comportamento aqui diferente, eu vou me vestir de modo... vou estar com tênis limpo, com a roupa arrumada, eu vou começar a chegar no horário, porque as crianças estão me vendo. Do mesmo jeito que o seu comportamento positivo contagia, o seu negativo também. Cuidado, cuidado com isso. Última frase aí. A sua conduta como treinador gera um impacto que pode ser negativo ou positivo na mensagem que você está transmitindo. Então, aqui eu estou falando do exemplo. É você falando uma coisa que a sua conduta precisa estar coerente. O que você faz aí, você fala tantas coisas para os seus atletas, mas na hora da sua luta, você é o primeiro a se estressar, ficar nervoso, xingar juiz, xingar, perder o respeito, faltar de respeito com o adversário. Você é o primeiro. Cuidado. Cuidado porque você vai ser, não vou dizer, provado, testado. Com tudo aquilo que você fala, na hora que você tiver nas atitudes, você vai ter uma nuvem de testemunhas. Como diz Hebreus, falando dos anjos ali, olhando para a gente, você vai ter uma nuvem de testemunhas que são os seus atletas te olhando. Já passou por alguma experiência assim, onde você, cara, tá todo mundo me olhando, eu não vou poder, eu não vou poder pisar na bola aqui, é o meu exemplo aqui. Cuidado, cuidado com isso aqui. Na prática, eu quero dar se você está com papel e caneta aí, essa aqui eu criei hoje, estava pensando nessa lição, é uma ferramenta que a gente uma dinâmica que eu vou até introduzir na lista das ferramentas completas. Então, se você está com papel e caneta, é alguma coisa que você pode já praticar a partir de amanhã. Pode estar com papel e caneta ou pode estar com printar a tela, o que você achar melhor, certo? Estratégia da segunda dimensão, para treinar a confiança dos seus atletas. Em um tempo determinado, após uma competição, ou um grande jogo, ou uma grande luta, os atletas em círculo, preparado ali no treino, no campo, todo mundo ajoelhado, forma um círculo, chama um no meio, ou no círculo assim, um da ponta, como você quiser, a distribuição, mas que todos possam ver e ele também possa ver todos. Peça para que um atleta compartilhe uma conquista que ele teve naquele mês, então pode ser uma conquista de um mês ou de um semestre, um aprendizado e uma lição para a vida. Peça para aquele atleta compartilhar uma conquista, um aprendizado ou uma lição que ele tirou
daquele jogo, uma lição que ele tirou daquela luta, daquela competição, daquele tempo de treinamento, daquele momento onde ele jogou, não sei, daquela vitória que tiveram, daquela derrota. Peça ao seu atleta para compartilhar algo que ele aprendeu dentro do esporte. Me fale uma técnica aí, o Matheus, vem cá, Matheus, compartilhe uma técnica do jiu-jitsu que você aprendeu com a gente aqui nos últimos 2 meses. Me mostra aqui, faz comigo, treinador. Então, você que é faixa preta, você que é professor, pede o seu atleta para compartilhar, fazer em você uma técnica que ele aprendeu. Quando você faz isso, você, lógico, você está expondo o seu atleta, você pode falar com ele antes, isso, mas você está afirmando, você está carimbando ali, selando a autoconfiança naquela técnica dele, quando ele lembra, quando ele pratica e quando ele compartilha. Agora você pega alguma coisa para a vida. Exemplo prático. Eu, por 7 anos, tinha minha assessoria de corrida, e eu ajudava pessoas a correr de 5 quilômetros a 21, 42, maratona, trail. O que acontece? Já tive pessoas chegarem depois de uma corrida de 5 quilômetros e agradecerem. Anderson, obrigado por você ter mudado a minha vida. E eu falava, gente, como assim mudado a minha vida? E a pessoa começava a falar um monte de coisa que aprendeu naqueles 3 meses se preparando para correr 5 quilômetros. E eu vi que aquilo era muito gostoso, era legal ouvir aquilo. Então nós criamos um ritual, uma cultura. Toda segunda-feira, corridas de rua sempre acontecem no domingo, dificilmente no sábado, mas a maioria no domingo. Toda segunda-feira à noite, o treino, todos tinham que levar a medalha que ganharam, a medalha de participação, e todo mundo que participou, a gente fazia um círculo, o treino era bem reduzido, a gente fazia um círculo e falava, fulano, compartilha aí uma coisa que você aprendeu na corrida, uma coisa que você aprendeu para a vida. E todos compartilhavam algo que aprendeu para a vida. Quando era maratona, então, eu tinha que dar tempo. Vai lá, você tem 2 minutos. Porque a maratona, a pessoa, se deixasse, ela falava meia hora de tudo que ela aprendeu ao se preparar para uma maratona. Coloca essa estratégia. Eu quero ouvir o feedback de vocês nas próximas semanas, alguma coisa que o atleta aprendeu na técnica e alguma coisa que ele aprendeu para a vida sobre a confiança, certo? Alguma dúvida aí ou alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa ferramenta aqui? Você acha que ficou, opa, deu para entender legal o que é? Beleza. Ok. O Cláudio até escreveu. As palavras dizem, mas as atitudes gritam. O que a gente ouve mais, né? As gritarias ou as palavras? Vamos lá, então. Vamos continuar. Agora a gente vai interagir com vocês. Deixa eu abrir a câmera aqui para mim. Salva essa pergunta aí. Você tem alguma lembrança sua ou de algum atleta que reagiu de forma inesperada, emocionalmente, a alguma situação do esporte? Seja negativa ou positiva, alguma explosão, vou colocar na linguagem do esporte, alguém que explodiu, alguém que armou um barraco, alguém que perdeu a linha, alguém que chutou o pau da barraca, discutiu, brigou. Você já falar de vulnerabilidade, né? Você já teve uma experiência assim, você? Ou você já viu algum atleta seu não, né? Talvez você vai ter visto o concorrente, né? Sempre o concorrente. Da sua equipe, talvez você nunca tenha. Tô brincando. Mas você já viu alguém assim que explodiu? O que aconteceu e por quê? Compartilha com a gente assim de forma simples, direta. Anderson, já viu, o atleta, as emoções dele foi assim, chegou nesse ponto. Ou você mesmo, você chegou numa competição que você, explodiu. Bora. Ô Anderson, eu já tive 2 experiências. Uma experiência, eu estava num jogo muito pegado e era até jogo amistoso, mas estava tão gostoso o jogo, eu não queria perder o jogo. E aí a gente não costuma falar palavrão, né? Lógico que a gente não deve falar. E aí um atleta meu errou
2, 3 vezes a mesma jogada que eu estava orientando ele para não fazer. E aí, na terceira, eu falei, cacete, não é desse jeito. Cara, quando eu falei, uma irmã de um atleta que estava com a mãe falou, você viu o que o professor Fernando falou? Cacete! Aí eu ouvi assim, falei, nossa, saiu. Tem... Então, assim, um momento de explosão que as pessoas estão muito atentas, mesmo que seja uma palavra comum no meio do futebol, né? Mas elas estão muito atentas àquilo que a gente faz e o que a questão das atitudes aí. Tem hora que as É, nossas atitudes falam tão alto que eles não conseguem ouvir a gente, né? Eles não vão conseguir ouvir. E outra é de que eu, no jogo de uma competição, um pai xingou o juiz e era pai de um atleta meu. Na hora eu tive uma reação assim, bem incisiva com ele, que eu não gostei que ele xingou o árbitro, né? E aí eu fui bem duro com ele, com o pai, né? E aí depois eu fui tentar conversar com ele, porque, né? Falei para ele, eu falei, olha, eu não gostei, não pode ser assim, eu estou trabalhando com o filho de vocês e não faz parte do nosso vocabulário, né? Desrespeitar, principalmente a autoridade que é a arbitragem. Mas naquele momento eu senti assim, que se ele não tivesse me entendido, a gente tinha até discutido, obrigado, ou xingado um ou outro, por quê? Porque eu fui bem incisivo naquilo por causa dessa questão de preservar os meus atletas, né, que são uhum, crianças. Essa questão de um pai ou de um torcedor xingar e eu tive essas duas atitudes, né, que foi bem assim, bem, né, legal. do jogo e a gente acabou falando. Obrigado por compartilhar, Fernando. Mais alguém? Mais alguém? Alguém já perdeu a Fala, linha aí? Anderson. Fala aí quem tá Boa no noite a ouvindo. todos. Fala, Leandrão. Beleza? Eu tive uma experiência. Eu tinha um aluno que o pai permitiu que ele se federasse muito cedo, né? Eu falei para ele, não federa ele agora, né? Tal. Ele, não, mas o pessoal tá pedindo, tal. Eu sei, lógico que tá pedindo. O cara quer ganhar, então o menino é bom, ele vai federar, né? E ele acabou federando os 2 filhos, né? Tal. Antes dos 9 anos, né? E a metodologia da minha escola na época, a gente nem competia com crianças com menos de 8 anos, nem amistoso a gente fazia. E o moleque era muito acima da média, ele resolveu federar, né? Ele federou um, depois federou o outro menino. E aí ele me convidou para ir numa uma final. Palmeiras e Corinthians, futsal, é uma loucura. É um negócio que, se você for, você fala assim, peraí, eu não entro aqui nunca mais. Criança de 7 anos, né? Aquela coisa toda sub-7, né? E aí, o barulho é tão grande, né? O barulho é tão grande no ginásio da Federação Paulista aqui em São Paulo, que às vezes o pai xinga e não ouve, né? E o filho dele, um dos filhos, né, era goleiro, e o cara atrasou uma bola pro filho dele na fogueira, né? E aí, mas ele chegou, começou a xingar o moleque, né, do mesmo time. Eu falei assim, Ale, você tá prestando atenção no que você tá falando, cara? A sua conta, como você está xingando uma criança de 7 anos porque atrasou a bola pro seu filho errado, uma criança. Eu pensei, se o pai dela tá aqui do lado. Daí ele me olhou assim, né? Eu falei assim, Ale, eu não piso no lugar desse nunca mais. Não piso no lugar desse nunca mais. E foi um negócio assim, e você vê, é uma loucura, é uma loucura. Ainda bem que os árbitros de futsal aqui em São Paulo, eles têm, vamos supor, se é um pai específico e eles ouvem o pai xingar, o pai sai do ginásio. Ó, O árbitro tem essa autoridade, o árbitro tem essa autoridade para o jogo, chama o pai, fala com o professor, fala assim, ó, aquele pai fora do ginásio. Enquanto ele não sair, o jogo não recomeça. Então, mas é uma loucura, é um negócio absurdo. O futsal aqui em São Paulo, a federação, é um negócio de louco. Um negócio de. Eu fujo. E o que mais imagina. você vê é professor estourando, é pai estourando, né? E esquecendo que estão lidando com crianças, né? E que a maioria daquelas crianças nem jogar bola vão no futuro. É. Então, você vivenciar isso é um negócio realmente complicado. Legal, obrigado por compartilhar, Leandro. Isso aí, Professor, o ambiente. nessa, Tiagão, nessa esteira do que ele falou, eu também apito, né? Sou árbitro.
E eu já Eita. mandei pai e treinador para fora por causa de pressão em cima de atleta. Não era nem pra cima de você, era pra cima do atleta. Criança de sub-10. O treinador xingando as crianças dentro da quadra. O treinador Nossa. xingando, eu botei ele para fora. Com os meninos dele mesmo. Ele continua xingando, só mudou a pessoa, né? Pô, Faz Thiagão, é parte. isso aí. Faz parte, né? É isso aí. Olha, isso me fez lembrar, o ambiente, cara. Eu ontem, assim, eu vou dizer que não vou dizer que eu explodi, mas como vou contar só uma experiência para vocês. Eu hoje estou dando aula de personal para um aluno, eu chego na academia e tem assim aquele rack com os pezinhos, com os dumbbells de 2 em 2 quilos, aquilo nunca tá na sequência certa e eu fico muito bravo quando tá o de 10 quilos aqui e o outro de 10 tá lá do outro lado e todo mundo mistura. Gente, é só pegar 2 em 2 e deixar 2 em 2. É simples aquilo dali. E para mim aquilo assim, então tinha acabado de chegar na academia, o aluno chegou atrasado, fazendo aquela correria. Aí chegou, eu peguei, o rapaz pegou e colocou eu vi que tinha 2 pesos em cima de 2 pesos. Por cima, assim, não tava nem no rack. Eu peguei e coloquei no lugar. Cara, eu virei as costas, fiz uma série com o meu aluno, fui trocar de peso, os 2 pesos estavam lá em cima. Eu falei assim, caramba, eu acabei de tirar o peso daqui, a pessoa não tem coragem de colocar. Eu olho para trás, o cara tava, eu tô usando o peso, por isso que tá aí. Aí eu, tá bom, segurei, e era um dos professores até da academia que eu conheço. Aí ficou uma situação meio sem graça, porque eu por dentro eu explodi. Eu não explodi com ele. Falei, poxa, desculpa, eu não tinha visto que estava vendo, cara, mas tem gente que não arruma. Aí hoje parei o carro na hora que eu cheguei na academia, antes de sair do carro, falei assim, Deus, é todo o ambiente, me dá sabedoria com as minhas palavras, me dá sabedoria no meu comportamento. O que eu fiz ontem foi errado. Entrei na academia, o professor era o primeiro que estava na minha frente, apertei a mão dele, me perdoa por ontem eu ter falado com você de um modo áspero, nem tinha te visto. E eu falei, não precisava falar daquele jeito, me perdoa. Ele, não, tem nada a ver não, a pessoa faz isso mesmo, tá? Irmão, mas eu preciso te pedir perdão. E eu, estudando para essa lição essa semana, eu falei assim, nossa, como as nossas emoções, elas não são criadas, o Dr. Jeff fala no curso, na aula. Ela é resposta, ela é reação de como foi o seu dia, de como foi a sua manhã, de como você acordou. Se você acorda e já vai direto para o celular, se você acorda e já vai direto assistir Bom Dia Brasil, Bom Dia da sua região, ver notícias de política, notícias de violência, aquilo que você alimenta nas suas emoções, você vai refletir durante o seu dia. Então eu deixo uma pastoral de mentoria para você e algo que eu tento fazer. Você precisa ter o seu momento de sanidade mental todos os dias pela manhã. Alguns falam de golden hour, alguns falam de momento devocional, como eu aprendi no seminário, alguns chamam de, como é que é esqueci o nome do livro lá, Hora do Milagre, sua hora milagrosa do seu dia. Não sei como se é 1 hora, se é meia hora, se é 15 minutos, mas você precisa ter o seu momento antes de pegar o celular. Vai meditar, vai agradecer a Deus, coloca um versículo na sua mente, coloca coisas boas na sua mente, ouça uma música boa, leia um devocional, faça alguma coisa que você vai colocar a sua mente numa sintonia positiva, de forma espiritual e emocional. Então, esses dois, porque se você já acorda desesperado, apertou 4 vezes ali o soneca, já acorda correndo na correria, gritando, já acorda atrasado, não come direito, não faz uma boa alimentação, não tem um momento de higienização mental, daqui a pouco abre o celular, já gasta o tempo atrasado que você tem, já vai para o Instagram, stories, ver a vida dos outros, e aí você, meu irmão, você já começa ali a ter uma inveja que você não está do jeito que você gostaria de estar, você não tem aquilo que o outro tem, que você está curtindo, você polui a sua mente antes das 8 da manhã. A sua mente já está totalmente negativa. Então, crie uma rotina de sanidade mental para você. Na sua gratidão, não sei, seu livro, qual é a sua rotina, mas isso é essencial para você. Isso vai resultar até como você vai terminar o seu dia. Eu sei que tem gente aqui que dá a última aula 10h30 da noite. Cara, se você escuta uma palavra, um versículo, algo de bom, às 6 horas da manhã, isso vai ecoar na sua memória, no seu cérebro, na sua mente, até às 10, 11 horas da noite.
Mas, ao mesmo tempo, se você já acorda com uma notícia ruim, se você já acorda colocando notícias tóxicas na sua mente, 6 horas da manhã, cara, quando você chegar no final do dia, você vai fluir essas coisas tóxicas, essa negatividade vai estar em onde você passar. Então, cuidado com isso, tá? Com essas emoções. Então, queria compartilhar isso aí. Para mim foi uma experiência e Deus tem me incomodado isso. Mais um slide aí pra gente. Um outro momento aí sobre emoções. Compartilha comigo aí. Escreve, vai lá, pratica o seu dedinho aí. Quais são as emoções que um atleta ou uma criança podem sentir no esporte? Você pode compartilhar, ou se quiser escrever no chat aí, quais são as emoções que um atleta ou uma criança podem ou vão sentir no esporte. Vamos fazer uma listinha das emoções, igual a gente fez com expectativas aquele dia? Opa, deixa eu ver aqui. Aí, deixa eu ver se eu crio um espaço em branco aqui. Vou criar aqui na frente aqui. Vamos lá. Emoções, abre aí. Quais são emoções que um atleta sente durante um esporte? Beleza, já colocaram aí angústia, tristeza. Num treino seu, numa competição, numa luta, quais são as emoções que um atleta sente? Angústia, tristeza, raiva. Obrigado, Anderson, compartilhando aí. Quem mais? Quem mais? Dá mais. Manda no chat aí, por favor. Compartilha aí, compartilha o seu dedo aí. Interage comigo aí. Quais são as emoções que um atleta... Nervosismo. Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Só precisa a gente listar pelo menos um monte, para depois a gente colocar ali e falar assim, caramba, alegria. Obrigado, Beth. Começou, virou, tava todo mundo negativo aí, coloca uma coisa positiva. A coragem. Pois é. Frustração, confiança. Olha como nós temos felicidade. Olha como nós temos, às vezes, polaridade diferente. Ó, o Marlon tá aí, irmão. Seja bem-vindo, cara, da turma, tá com a gente fazendo essa aula aí. Obrigado, meu irmão. Honra ter você aí. Dani, superação. Ô, professor. Sim, Anderson. Na pergunta anterior, era justamente sobre isso aí que eu ia falar, porque o senhor colocou lá sobre as emoções, né? E justamente é uma das coisas que tem aqui no nosso projeto, que a gente tem que lidar muito, que eles não sabem aceitar quando estão perdendo, às vezes até uma disputa de bola, em que o outro não toca a bola, aí já começa ali o atrito, a confusão, aí quando você tira de campo, aí lá vem a raiva, aquela, entendeu? E recentemente a gente foi fazer um jogo, um amistosinho, aí veio tudo de uma vez assim, ó, o medo, um monte de coisa. E quando eles estavam dentro do campo, aí começou a mudar a situação, né? Eles começaram a se sentir confiantes, tal. É bem interessante e é um mar de emoções, né? Dentro do treinamento com criança. Isso, né, você falou com criança, mas para quem está aqui em alto nível, participa de competições, até de preparação, pessoas que participam de peneira, tem gente que trabalha com atletas indo para o nível profissional, tem pessoas fazendo esse curso que trabalham com nível profissional em Curitiba, em São Paulo também. Agora, gente, para e pensa num treino que você faz, num joguinho, numa competição. Vamos sair da competição, vamos entrar só no treino. Olha o quanto de emoções que afloram assim em 10, 15 minutos. É muito rápido. E as nossas emoções, nós não temos como, de forma intencional, nós gerarmos e controlarmos elas. As emoções, elas vão ser respostas a situações de jogo. As emoções serão respostas, consequências da reação da luta, do placar. Então, muitas dos sentimentos aqui, das emoções negativas, elas estão conectadas ao placar negativo, ou o placar não favorável, não é verdade? A gente não vai sentir, sei lá, angústia, frustração, talvez raiva, tristeza. Não, você está ganhando de 3-0. Você tá bem, você tá ganhando bem a luta, não vão conseguir virar esses jogos. Seu time tá fluindo, você tá bem, tá confiante. Essas emoções não vão fluir, mas por outro lado,
independente do placar, o placar vai gerar essas emoções. O placar vai gerar ou desencadear algum tipo dessas emoções. Anderson, onde você quer chegar com isso? Espera aí, rapidinho. Fechar aqui. Onde você quer chegar com isso? Primeiro, nós treinadores precisamos estar conscientes que qualquer treino, competição e luta, ele tem o poder de gerar, a palavra que o Anderson falou, um mar de emoções na vida dos nossos atletas, na vida das nossas crianças. Tem emoções que você vai substituir o seu atleta, ou você vai falar para ele bater o pênalti ou não, bater a falta ou não, e vai gerar emoções na vida dele. Vai gerar emoções ali. De repente acontece uma falta, de repente acontece alguma coisa, de repente alguém taca uma casca de banana no campo, meu irmão, isso vai gerar uma série de emoções que para algumas pessoas do seu time não vai ter problema nenhum, mas para você vai abraçar aquilo com uma raiva tão grande que a vontade vai ser pegar aquela casca de banana e sair do jogo, e nunca mais jogar futebol, como a gente já viu jogadores na Europa com esse sentimento. Porque aquilo está dentro dele, foi uma resposta ao que ele já vive. E isso tem diversos momentos, vamos dizer assim. Seja um atleta quando ele está jogando bem e a torcida grita o nome dele, ou um atleta que está jogando mal e toda vez que ele toca na bola, a torcida vaia o nome dele. Você imagina o Maracanã lotado ali, o atleta toca na bola, a torcida vaiando o nome dele, ou a torcida xingando. Cara, imagina você, treinador, ter que gerir isso tudo. Imagina você ter que ministrar, ter que reger e apesar que você não pode colocar sobre você, lógico, toda essa carga, toda essa pressão, mas você precisa entender o que está acontecendo, para que você não possa cobrar uma reação sem antes entender o que seu atleta está passando. Procure saber o que está no coração, que sentimento que está no seu coração, o que você está sentindo, para que você possa saber que as emoções têm o poder, sim, de controlar os resultados. E certas emoções acontecem bloqueios, vou chamar de bloqueios neurais, que impedem ele de lembrar técnicas que ele treinou. A estratégia do jogo, o número das jogadas, a jogada ensaiada, tanto é que quando um time está muito nervoso, o que começa a fazer? O tempo acabando ali, o jogo está perdendo de 2-1, tem que empatar. Eles esquecem a jogada, começa só a jogar a bola para dentro da área. Não lembra de mais nada. Vamos tentar. O basquete, vamos tentar. Cada um por si, tenta correr sozinho e tenta finalizar. E cada um esporte por si só. Talvez o jiu-jitsu, o cara vai na força. Você vê que o cara não está indo nem mais na técnica. Ele tá se perdendo em coisas bobas, porque ele está tão nervoso. Então, o nervosismo gera bloqueios de ensinamentos previamente aprendidos, vamos dizer assim. Fernando, você levantou a mão? Quer compartilhar alguma coisa? Vou passar à frente aqui. Então, Anderson, lógico que isso, dentro da equipe, cada atleta ela tem as suas reações, né? Tem a sua reação. Mas eu quero só lembrar aqui, eu passei por uma situação que eu sempre fiquei me imaginando, como treinador, a gente está vendo aí o tanto de casos que tem de racismo, né, dentro do futebol, e eu sempre me perguntei. Há 2 meses atrás eu estava numa competição e um atleta meu do sub-12, ele foi, né, ofendido, né, a torcida adversária chamou ele de macaco, e aí eu não ouvi um barulho no ginásio, acabei, né, não ouvindo, mas quando terminou o jogo, é a semifinal, e ele não sabe finalizar, mas ele é um bom garçom, o garoto. E aí eu vi o cara meteu 3 gols um atrás do outro. Aí eu falei, caramba, como pode? O cara, ele não sabe finalizar. E ele, até de fora da área, o moleque fez gol. Aí saí da quadra, aí 2 pais me chamou, falou, Fernando, ó, a torcida adversária ele estava chamando o Tarcísio de macaco, ofendendo ele. Nossa, aquela hora, eu não sabia, uma raiva tão grande que me deu, aquele pico de estresse. Eu entrei dentro da quadra, parei o jogo que estava acontecendo, fui lá na comissão, falei com eles, aconteceu isso, fui lá no treinador adversário, falei, olha, se o meu jogador tivesse falado na hora do jogo, eu tinha ido embora, parado o jogo, eu tinha pegado meu ônibus, pegado meus atletas e ido embora.
Agora, por favor, vocês vão lá e conversem com o de vocês. Então, assim, hoje a gente, treinador, tem que estar muito preparado. E graças a Deus que aquele garoto ele tinha uma estrutura psicológica. Ele usou aquilo para um lado positivo, né? Ele esmagou o time dos caras, né? E depois ele foi lá e ainda depois eu falei com ele, tá? Assim, não poderia ter feito ir lá provocar a torcida, mandar eles, porque eles tinham xingado ele, né? E então é muito complicado hoje também. A gente precisa, como treinador, mesmo trabalhando com criança, a gente tem que estar preparado para lidar com esse tipo de situação. E é um pico de estresse muito grande. Obrigado por compartilhar. O Anderson até colocou no chat aí o filme que eu vou pedir para vocês derem para se der para assistir no final de semana, para quem já viu, puder rever de um outro ângulo como treinador, que é o filme Arremessando Alto. Vale muito a pena falar sobre ver aquele filme onde o atleta é treinado nas emoções para poder participar da peneira ali da NBA. Vale muito a pena. Netflix, Arremessando Alto, já tem no meu Instagram lá, já postei em algum lugar, eu vou copiar o link e repostar lá no grupo. Como que nós, é lógico que ele chegou no extremo, né? Ele xingava o atleta no treino, xingava a mãe dele, mexia com a mulher, com a filha dele, para poder no treino eles segurar aquilo, mas porque ele sabia que no jogo iria acontecer, e isso acontece. Continuando aí, vamos lá. O cara que faz o filme é atleta profissional do basquete. Atleta profissional. Isso aí. No final tem os... Destruiu no último campeonato pela Espanha. Legal, bom saber. No final eu vi que aparecia muitos jogadores profissionais representados ali, né? Eu vi, foi muito bacana. Então tem que ver de novo. Vamos lá, vamos partir no segundo momento aqui, mas é ainda bem importante, respondendo às emoções. Vamos entrar numa parte técnica aqui. Eu não posso nem ter um conhecimento direto para entrar na parte da psicologia aqui, mas para aqueles que são pais aqui, para aqueles que trabalham com crianças, nós precisamos entender como nós lidamos com determinadas situações. Por exemplo, eu vou colocar 4 quadrinhos agora, quadrinhos que dão um exemplo de reações diferentes de que você, treinador, você pode imaginar. São reações fora do esporte, do contexto do esporte, num contexto familiar, mas que você pode pegar a ideia e trazer para dentro do campo da quadra do esporte, do que for, tá bom? Como encorajar e aumentar a autoestima do seu filho. Por exemplo, a mãe falando, não precisa chorar e ficar triste, é só um brinquedo, eu compro outro amanhã sem falta. Diferentemente de você falar, eu sei como você está se sentindo. Uma vez eu perdi um brinco que a vovó me deu, fiquei bem chateada. Olha, você teve uma identificação com as emoções. Você se importou com as emoções daquela criança. Uma criança que perdeu um pênalti, que perdeu um jogo, que caiu e ralou o joelho. Levanta, você é homem, rapaz, homem não chora. Cuidado com essa, eu vou chamar de psicologia pirata, barata, de motivação, que às vezes a gente quer usar e que até você como pai tem que ter cuidado. Eu tenho tentado ter esse cuidado com meu filho para não ser, não chora, não pode, não, levanta, você. Cuidado com isso. Se identifica, se conecta com o coração da criança, do seu aluno. É preciso ter empatia. A mãe diz, tá vendo só? Se você tivesse me ouvido, nada disso teria acontecido. Bem feito, isso foi castigo. Completo ainda. Aí, do outro lado, você fala, sinto muito, filha, eu não deveria ter falado com você assim. Vulnerabilidade, você pede desculpa, poxa, cara, não devia ter feito isso, não devia ter feito essa jogada, poxa, realmente, o que você fez foi melhor. Quem é treinador aqui capaz de reconhecer e falar para um atleta, poxa, o que você fez foi melhor do que eu tinha pedido para fazer. A jogada que você criou, a jogada ensaiada, ou o que você fez foi melhor do que eu havia falado. Olha que interessante o jeito de você ver, de argumentar. Que a Beth escreveu, e é que nem chegar para um atleta olímpico e dizer que não é importante competir. É por aí, é isso aí mesmo. Não, o que importa é competir, você tem que entender que a vida, você tá aqui... Não tá, cara, o cara tem responsabilidades, o cara tem patrocinador, o cara tem expectativas, o cara tá dedicando a vida dele para aquilo. Mais um. Empatia, vamos lá, a mãe diz, para de chorar, nem foi tão grave assim, que bobeira. Ao invés de você falar, filho, eu sei que está doendo, eu vou cuidar de você, vem cá.
você abraça. Talvez nem tá doendo mesmo, mas o fato de você abraçar e falar que vai cuidar, ah, não, mamãe, tá doendo não, dá só um beijinho aqui, levanta, já tô pronto para outra. Aí você fala, para de chorar, nem foi tão grave assim, que bobeira. Você já criou uma rejeição, talvez até a criança comece a chorar. Mais um aí. O pai diz, a filha diz, né, papai, tô com medo, não me solta. O pai diz, para com isso, se você ficar assim, você nunca vai aprender. Ao invés de dizer assim, papai, tô com medo, não me solta, a menina diz, não vou soltar, mas eu sei que você consegue sozinha. Confia em você, minha filha. Hoje eu passei por uma situação assim com meu filho na aula de natação, bebezinho de 1 ano e 9 meses, ele com a boia, falei, filho, vai sozinho, eu sei que você consegue. E ele, não me solta, papai, não me solta, papai. Eu soltei ele, o que aconteceu? Ele começou a chorar, ficou com um trauma, agarrou no meu pescoço, ficou até o final da aula sem querer se soltar do jeito que ele... O simples fato de eu querer até acelerar o processo. Não me solta, não me solta. Tá bom, filho, não vou te soltar. Então, cuidado com as palavras. Eu sei que você consegue chutar essa bola. Eu sei que você consegue fazer isso. Vai ter vários filmes de esportes que você vai ver as palavras do treinador encorajando os seus atletas. O último aí. O pai diz, anda, pula logo, deixa de ser medrosa, você está com a boia, não vai acontecer nada. Diferentemente, você fala, não se preocupa, eu estou aqui para te ajudar, não vou deixar nada acontecer com você. Uma menina até pula, até se joga, meu pai está aqui, e isso é importante. Então, nós precisamos entender essas emoções. Eu coloquei um videozinho, deixa eu compartilhar, deixa eu só fechar aqui rapidinho. Para compartilhar com áudio, eu preciso compartilhar esse vídeo com vocês. Existe um cientista que se chama Eric Berne, ele é um psicólogo, e ele estudou sobre as 5 emoções básicas do ser humano. A primeira emoção, pasmem, é a raiva. O que a raiva traz para o nosso sistema nervoso? A raiva acelera a frequência do teu cérebro e te desequilibra. A raiva verdadeiramente aumenta a tua energia num nível tão grande que a gente desequilibra. Então a gente pode dizer que a energia da raiva tem um poder muito grande, mas tem um desequilíbrio embutido nela. A raiva vem de uma percepção de dificuldade que nós temos de transpor alguma coisa que nós queremos. Quanto maior for a sensação, a percepção, a tomada de consciência que o obstáculo é muito grande, mais raiva você tem. Quando nós temos raiva, nós estamos numa frequência cerebral que chama beta, está acelerado, e a gente precisa realmente respirar e inspirar, prestar muita atenção no corpo, porque a gente pode fazer coisas que não são legais. O que starta a raiva? Obstáculos intransponíveis. E qual a consequência da raiva? A consequência é desequilíbrio em todos os níveis. A gente pode dizer que esse desequilíbrio pode ir até para a nossa conduta. O famoso lutar ou correr. A segunda emoção básica do ser humano é a tristeza. O que é a tristeza? Toda vez que nós temos a sensação que nós perdemos alguma coisa, nós ficamos tristes. Quanto maior for a tomada de consciência que eu tenho, que a perda é maior, mais triste eu fico. E uma coisa interessante na tristeza, essa tristeza te dá 3 consequências. Estresse, hoje. Depressão, quando a tua mente fica focada no passado. E ansiedade, quando você vive o futuro no presente. E qual a consequência das pessoas que estão tristes? Elas produzem menos. Elas têm uma frequência do cérebro baixa. A raiva te joga para cima. Tristeza e o medo também te joga para baixo. O primeiro é um desequilíbrio em alta. Você fica, inclusive, abre aspas, perigoso, esquisito. E aqui te dá uma letargia, te dá uma paralisia. Você para. Quanto maior for a sua tristeza, mais você está travado. Tem gente que a tristeza é tão grande que não consegue levantar da cama. Agora imagine se a tua mente está focada no passado e você lembra de sucessivas perdas. Por isso que a gente entra no fenômeno, no ser humano, a mente humana, chamado depressão. A terceira emoção básica do ser humano é o medo, gente. Tá, Zé, o que é o medo? O medo é a percepção que nós temos que nós estarmos em perigo. Ninguém vai ter medo
se o teu cérebro não decodificar algum tipo de perigo. O medo te dá duas saídas: lutar ou fugir. Mas esse lutar é uma ação muito interna de paralisia. Você tem que lutar muito, você vai travar completamente para poder destravar. E fugir é que literalmente você fala: esse perigo é maior do que eu, estou indo embora. E você vai embora. Mas o medo também paralisa. A atividade cerebral e a frequência do medo é baixa. Da tristeza é baixa. O cérebro com medo e triste, ele está bem devagar. Bem devagar, quase travando. O cérebro em raiva tá... Você fica surtadão, né? Boladão, assim, esquisito. A quarta emoção básica do ser humano é a alegria. Ufa, tinha que ter alguma coisa boa aqui. A alegria é a sensação que nós temos de conquista. Qualquer coisa que você sente que é conquista te dá alegria. A alegria necessariamente, especificamente, nasce da percepção e da racionalização que você conquistou alguma coisa, que você ganhou alguma coisa, que você se conectou com alguma coisa. Um abraço, um beijo, um olhar, dinheiro, não importa, uma promoção da empresa, uma viagem que você vai fazer. Quanto maior for a percepção, o sentido e o significado da conquista, mais feliz você fica. Você sabe o que a gente faz quando você está alegre? Você é um imã. Gente, você conecta todo mundo. É como se a alegria fosse o máximo da conexão entre o intelecto e a alma humana. A alegria conecta as pessoas. A alegria traz as pessoas. A quinta emoção básica do ser humano é o afeto. E o que causa o afeto? O vínculo, a confiança, a sensação de fazer junto. Afeto é a conexão das pessoas num nível mais profundo. Afeto é a arte de conjugar, de compartilhar. É isso que causa o afeto, esta confiança, este relacionamento, essa conjugação, esse compartilhamento das coisas. E qual a mega power consequência? É o 7º nível do processo do desenvolvimento psicológico: servir. Quando você se conecta com a energia do afeto, que é uma das 5 emoções básicas do ser humano, quando você começa a co-criar e compartilhar e construir as coisas com as pessoas, você desenvolve uma mentalidade de servir. Gente, é diferente demais eu ouvir alguma pessoa, e é diferente demais eu ouvir a pessoa sem julgar, honrando a pessoa, valorizando a pessoa e tendo um real e interesse genuíno de ajudar essa pessoa. É muito diferente. Então esse servir é o máximo. Então essas são as 5 emoções básicas do ser humano, e dessas 5 emoções, todas as outras emoções, elas startam dentro de você. Aí. Próximo. Então, falando sobre emoções... deixa eu puxar aqui para cá. Falando sobre as emoções básicas, é um vídeo muito complexo. Complexo, mas simples. E se você quiser entender um pouquinho melhor, assista o filme divertidamente. Assista o desenho para você ficar mais complexo ainda, o quanto isso vai ser importante. Mas eu não gostaria de assim, explicar ou entrar em detalhes aqui das emoções básicas, mas em outras palavras aqui é colocado por um outro autor, é colocado nessas 5 letrinhas aí, trama, né? Tristeza, raiva, alegria, medo e afeto. Só mudou a ordem aqui que o Zé estava colocando ali. Mas basicamente essas são as 5 emoções que eu já tô com meu filhinho de 1 ano e 9 meses, eu já tô começando assim a ver, a perceber nele. Hoje já tá começando as coisas de medo. Tem coisa quando ele começa a falar, eu tô com medo. Eu já, puxa, por que ele tá com medo? O que ele tá com medo? O medo é quando gera um desafio, o medo é quando gera algo, sabe, o desconhecido. Mas vai chegar um determinado momento, não sei quantos anos vai se completar, onde ele vai ter bem nítido essas 5 emoções, e nós, como treinadores, precisamos estar cientes de que os nossos atletas, eles sentem e eles passam, eles reagem dessas 5 emoções durante um treino, uma competição, uma luta. Anderson, onde você quer chegar com isso? Se nós temos a alegria e o afeto, seriam as mais positivas aí. Não que a tristeza, a raiva e o medo não sejam positivas, porque você tem como reverter. Se a pessoa está com medo, as suas palavras podem fazer com que o medo dê um reverso.
O medo possa ter uma atitude positiva. Isso o Jeff fala na nossa aula. A sua raiva não necessariamente pode ser negativa. A sua raiva, ela bem controlada, ela pode resultar numa reação positiva no esporte. Assim, a tristeza fica um pouquinho mais complicado, mas ambas têm o poder de reversão, certo? Agora, a alegria também precisa, aonde eu quero chegar aqui, estava falando, a alegria ela precisa ser intencional no nosso treino. Alegria de conquista, alegria de realização, alegria de vitória, alegria de participação, alegria de um abraço, de um beijo, de um high five, alegria da interação social. O quanto isso é importante. Gere isso no seu treino, treinador, por favor. Faça dinâmicas, faça brincadeira, brinque de pique-pega, pique-bandeira, faça aquecimentos de coisas que são... Até os atletas vão se divertir. Hoje tem muitos clubes profissionais que estão levando isso aqui a sério. Tem treino que termina o treino, ou no meio do treino coloca a mesinha de fute-mesa lá, e vamos brincar, vamos fazer. Tem aquele tempo ali de descontração ali no vestiário ali, onde o pessoal ou se vai tocar uma música, ou se vai fazer uma brincadeira de embaixadinha, as pessoas tendo aquele momento que você chama, de alguma forma, a alegria. E alguns, quando falam, né, quando a seleção, os momentos onde a seleção foi campeã do mundo, somente em 2002, que tá mais fresco na memória, 20 anos tá mais fresco na memória, onde os jogadores tinham alegria ali. Não era só uma pressão, mas tinham alegria em jogar futebol. Um time, quando ele está bem entrosado e todos estão tendo alegria de jogar futebol, isso flui mais, a criatividade flui. Agora, com afeto e amor, isso é ainda mais, né? 2002 também chama a família Filipão, a família de determinado jogador. Quando você tem interação, quando você tem aquele afeto, eu postei no grupo hoje, Treinadores com Propósito, a questão de você sempre se preocupar com o coração, se preocupar como está o atleta em casa, como está a vida do atleta, o atleta se sentir parte de um time, ele se sentir, sabe, nunca deixar ninguém de fora, sempre gerar interações onde ele se sinta parte ali. Cuidado, o objetivo dessa aula é te deixar ciente dessas emoções. Outro objetivo é te deixar ciente de que todas essas emoções vão acontecer durante o treino. E outro objetivo é despertar em você, treinador, uma consciência de que você pode ser intencional em gerar alegria e afeto, sentimentos bons dentro do seu treino, do seu projeto social, do seu clube, da sua academia, tá bom? Eu vou postar esse vídeo, alguém mandou aqui, manda no grupo, eu tenho esse vídeo no YouTube, eu mando o link, ou se você quiser compartilhar, eu posso passar para você depois, tá bom? Tenho sim lá. Emoção é uma resposta ao desempenho. Emoção é uma resposta que vai influenciar o andamento desse desempenho. Então, se está tudo indo muito bem, eu tô alegre, eu tô me sentindo amado, mas se não tá legal, cara, eu vou me sentir triste, eu vou me sentir frustrado e outras coisas. Agora, quando eu falo em emoção, a emoção influencia a execução de tarefas esportivas. Isso seja fisiologicamente, até como criança, né, vê a criança com tanto medo, com tanto nervosismo, o que a criança faz? Ela não consegue, eu vou chamar assim, uma vasodilatação, os rins ali ficam quase que incontroláveis, a criança literalmente faz xixi nas calças, porque fisiologicamente influencia as emoções, e em vários outros sentidos. Psicologicamente, a perca do foco, quando entra até na raiva ali, que o Zé falou muito bem, você fica meio desorientado, e o comportamentalmente, vamos dizer assim, fazer birra, gritar, causar confusões, o atleta sai de si. O atleta, dependendo do nível, do fervor do jogo, você precisa estar atento a isso, até quem você vai colocar no seu... Se você é treinador de futebol, quem que você vai colocar para substituir, ou quem você vai tirar, se o jogo tá quente, você vai colocar um atleta que é mais explosivo ainda. Meu irmão, só vai piorar as coisas. Cuidado com as suas palavras, o que você vai falar com o atleta naquele tempo ali, do intervalo de uma luta e outra. Fica ciente, treinador, de que as suas palavras podem aflorar essas emoções boas
ou também pode aflorar ou aprofundar ainda mais as emoções negativas do seu atleta. Existem o que nós chamamos de contra-intuição, que eu falei antes ali, não vou prender muito tempo nisso, eu acho que fica bem claro na aula. Então, você pode assistir, se você não conseguiu pegar, assista essa aula de novo, a aula módulo 7, emoções positivas. Nem sempre vão gerar uma melhora no desempenho. Nem sempre. Se você tá tudo alegria, 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 meu irmão, ninguém vai querer treinar pesado, tá tudo alegria. Ninguém vai querer, sabe, se dedicar, bater 100 lances livres depois que termina o jogo, tá tudo só alegria, estamos ganhando, estamos bem. Vão tudo permanecer na mesma. Então, nem sempre emoções positivas vão gerar melhor desempenho. Por outro lado, emociones, traduzir ali do espanhol, nem sempre emoções negativas vão prejudicar o desempenho, como o Fernando compartilhou. Imagina a raiva daquele menino que se sentiu discriminado com as palavras da torcida, de quem for. Irmão, vou lá e vou meter 3 gols. Isso foi uma emoção negativa que resultou numa melhora do desempenho, um desempenho inesperado ali daquele momento. Ou seja, cada um é cada um, cada atleta vai responder de maneira singular às emoções. Assim como você, treinador, vai responder de forma singular às suas emoções. Pode resultar em motivação, isso aí. Uma raiva que pode resultar em motivação. O que Neymar falou foi no começo do ano, foi final do ano passado, mas ele disse bem assim, eu acho que agora, acho que até a ficha dele mudou, né? Acho que em 2022 é minha última Copa do Mundo. Eu encaro como a minha última porque não sei se terei mais condições de cabeça de aguentar mais o futebol. Isso aqui foi um momento, acho que foi no final do ano passado, onde ele estava literalmente manifestando a tristeza dele com o mundo do futebol. É lógico que a tristeza dele gera várias outras coisas. O péssimo relacionamento, o péssimo rendimento, isso, aquilo outro, família, briga com os pais, e relacionamento amoroso, briga aquilo outro, prostituição, e mistura várias coisas. Aí a gente volta lá para a lição anterior da confiança. O atleta está sem confiança. O rendimento dele na temporada passada não foi como essa agora. Eu não sei, você vai ver vários posts aí de muitos estudiosos do esporte dizendo o que aconteceu com o Neymar de junho, no verão agora, verão europeu, junho e julho, que a ficha dele mudou. Que ele voltou não sei quantos dias antes do dia colocado pelo PSG, ele voltou super motivado, ele voltou super em forma, coisa que não aconteceu o ano passado, e é o melhor início de temporada dele desde o melhor ano dele no Barcelona, que ele teve um ano top. Ou seja, todo mundo, cara, é o ano de Copa do Mundo. E todo dia você escuta fofoca, Neymar com Mbappé, Neymar com Mbappé, Mbappé com Neymar, que um fala um disse, não diz, e você não vê comentários de Neymar, tá super... Ele tá numa outra sintonia agora. O que mudou? Não sei. A sintonia. Só quero dizer, pegar essa frase dele que chega a determinados momentos, independente se é um nível amador, iniciante, profissional, onde se nós não tivermos uma maturidade emocional, nós acabamos perdendo a alegria. E até você, treinador, pode correr esse risco. E eu até coloquei isso aqui para a gente conversar. Não tem um tempo aqui longo para a gente. Gostaria de dividir em grupos aqui no treinamento presencial, a gente faz isso. Divide em grupos e cada um compartilha. Mas se quiser escrever você já passou, escrever no chat, você já passou por um momento que você percebeu que tinha perdido a alegria de ser um treinador? Você já passou por esse momento? Onde você tá, sabe, quase carregando como uma obrigação. Poxa, amanhã tem que abrir a academia, amanhã tem que, poxa, pegar tudo de novo, preparar treino, tem competição, tem que... Ai, não aguento mais. Sabe, não é mais um prazer para você, é um fardo. Você já passou por isso? Ou talvez você esteja passando por isso. Talvez o seu momento hoje como um treinador é um momento de... Cara, é um momento down, é um momento de tristeza, onde a sua emoção tá lá, que o Zé compartilhou lá, tá um momento de tristeza, onde você tá explodindo, você não tá conseguindo compartilhar o treino, compartilhar valores, a sua interação
interpessoal ali entre a equipe, seus treinadores auxiliares, está difícil, está resultando em casa, você está perdendo a paciência com seus filhos, talvez com a sua esposa, não está fluindo. Quer dizer, talvez seja um momento de você parar, refletir, cadê o meu propósito aqui? Primeiro, né, o amor, você tem que perguntar, isso está me dando amor, está me dando prazer? Por que eu comecei? Por que eu entrei nessa? Lembra que lá numa aula lá atrás, acho que foi na aula magna, eu perguntei por que você se tornou um professor de educação física? Por que você se tornou um treinador? Volta para a sua jornada. Por quê? Por que você começou? O que brilhava os seus olhos, fazia os seus olhos brilhar que hoje não faz mais? Se pergunte. Talvez as cifras agora estão falando mais alto, o desejo de, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser reconhecido, eu quero ter um diploma, eu quero isso, aquilo. Você está tão insatisfeito, está tão ambicioso que está gerando uma insatisfação com aquilo que você tem. Aí talvez você não está praticando a gratidão que você deveria, todos os dias, pequenas e grandes coisas. Volta para o seu propósito. E lembre-se que o que você está fazendo hoje é uma carreira que tem legado. É uma carreira de legado, sabe? Lembre-se disso. O Anderson colocou aqui, já pensei em jogar tudo para... Opa! Já pensei em jogar tudo para o ar, mas a coisa mudou quando fui conversar com Deus. Já passei sim quando me senti desvalorizado como treinador, mas logo depois Deus me trouxe para olhar o meu propósito. A gente busca, uma das minhas linguagens de motivação são as palavras, e as palavras têm a ver com a valorização, com o reconhecimento, e quando essa valorização, esse reconhecimento não vem, quando o resultado não vem, quando até a transformação que você pensava estar gerando, de repente, pessoas do seu lado que você estava treinando, voltou para as drogas, o tráfico morreu, e você fala, poxa, meu trabalho está sendo inútil, e gera, sabe, esse momento de... Aí é preciso você só voltar para as origens, volta para a base. A base é o amor que você recebeu, é o amor que você compartilha. O propósito que você tem é um propósito maior que ecoa na eternidade. E o legado é você saber que o que você está fazendo hoje não termina quando você apita, quando termina a aula. Ecoa. Pense nisso nessa... Busque essa, como o Anderson falou, vai conversar com Deus. Vai conversar com Deus que você vai ver que a coisa vai ficar diferente, tá bom? Isso é muito importante. Um atleta profissional, muitas das vezes, é tratado pelo que faz, pelos resultados que geram, e não por aquilo que eles realmente são. O atleta, muitas das vezes, ele perde a identidade dele porque a identidade dele é atrelada aos resultados. Você vai ver atletas cabeça baixa, tristes, desistindo da vida, até pensando em besteira. Por quê? Porque ele não está tendo o rendimento que já teve antes, porque ele não está tendo o rendimento esperado, e isso gera uma frustração, assim, porque o atleta profissional, ele atrela o resultado, a performance à identidade dele. Lá na frente vai ter uma aula falando sobre isso, quando a gente entra na terceira dimensão, identidade. A nossa identidade como treinador, a nossa identidade como homens, como mulher, não está atrelada ao placar, à competição, ao troféu, à nossa performance, mas é você saber quem você é, independente dos resultados. Quem você é. Então lembre-se disso, e você precisa se lembrar disso para você lembrar os seus atletas também. Naquele filme, um jogo para uma vida, que eu já passei no grupo, vou repostar de novo os filmes lá que eu já postei, que fala a história desse curso aqui. Quando eles perdem a invencibilidade, o treinador chega e fala, ei, foi só uma derrota. Isso não se trata de vocês, se trata de futebol. Não se trata de vocês. Isso foi um jogo de futebol. Não é, acabou. Vambora, virou a página, ficou no ontem. E cada treinador tem a sua técnica de poder ajudar os seus atletas a superarem esses momentos. Mas é importante você sempre lembrar, o atleta ele vai sempre atrelar. Se ele perde um gol, se ele perde um pênalti, se ele perde uma luta, se ele perde um lance livre, se ele caiu, ele vai colocar aquilo para ele. Eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu errei, eu fiz o meu time perder, eu sou um perdedor, eu sou horrível, eu sou péssimo. Ele vai pegar sempre o resultado e colocar para ele.
Por outro lado, é verdade. Se o resultado for positivo, ele vai jogar para ele. A gente tem que ter a frase aí da aula, top aí da aula para a gente. Depois eu vou postar essa aqui, acho que já até tem postado ela. Ser um treinador 3D é ter a consciência de que as suas atitudes têm o poder de ensinar, assim como as suas palavras. Ser um treinador 3D é você ter essa consciência. Meu irmão, as minhas atitudes têm o poder. Porque a maioria dos treinadores pensa só nas palavras. Você abra a sua mente. Se expanda a sua mente. Agora, depois abre, se quiser tirar uma foto, printar, compartilha aí, se marca. Compartilha para você entender e compartilhar essa diferença que você está vivendo. Que as suas atitudes falando alto como um treinador que entende o poder do exemplo. Isso independente do seu nível, tá, gente? Nível profissional, iniciante, amador, nível universitário, independente, as suas atitudes, porque isso faz parte do seu caráter, isso faz parte de quem você é. Bom, vamos lá, continuando, encerrando aí. Algumas reflexões, considerações finais. O seu treino tem gerado alegria? Será que foi falado bastante na aula, no módulo 7? Será que não caiu tanto na competição, treinamento, vamos fazer direitinho na técnica que a alegria ficou para trás? Sabe, a alegria de brincadeira, se o aluno, quem tá com skate, a Aline, o Cláudio aí, a criança naquele dia, ela não quer ficar em pé, vamos fazer um carrinho, vamos brincar de escorrega, então, na rampa, no Ralph, vamos fazer uma brincadeira aqui que não tem nada a ver com esporte, vamos criar alguma coisa aqui, gera alegria. E alegria, tudo que foi falado ali, o abraço, brincadeiras que gera o abraço, que gera aceitação, que gera conquista, que gera um sorriso. Tudo isso gera alegria. Alegria não é só porque ganhou uma competição, mas é um momento de descontração que tira aquele peso da competição. O seu treino, que você já deu essa semana, treinador, gerou alegria para os seus atletas? Eles sorriram, eles brincaram. Tem uns exemplos colocados, né, no curso, falando sobre você usar o pique, né? As crianças todo dia chegar, o treinador, vamos fazer outro pique de novo hoje. O pique pega, um pique bandeira, ou um pique alto. Cuidado. Cuidado para você não ficar tão metódico, para você não ficar tão, sabe, orientado ali pela técnica, pelo resultado, e você perde a alegria. Lembrando que, quando você gera a alegria, você contribui para o ensinamento pedagógico. Quando você gera alegria, você contribui com o cérebro ali, sabe, os hormônios liberados pelo corpo quando há momentos de alegria. Teve um post que eu fiz ontem, no Dia das Crianças, se você não viu, tá aí no grupo, falando sobre brincadeiras com pais e filhos. Um minuto aqui para terminar a nossa aula. Brincadeiras com pais e filhos, o quanto isso é importante. E eu tenho certeza que se você você tem na sua memória uma brincadeira com seu pai ou com a sua mãe, principalmente com os pais, porque isso marca a memória. Então você, treinador, brinque, você que tem filho, brinque com seus filhos, porque isso vai marcar a memória deles. E nos momentos de brincadeira que gera alegria, são momentos preciosos para que você prepare as conexões neurais, a liberação dos hormônios, para que possa haver um momento de ensinamento profundo. Então, quer ensinar uma técnica difícil hoje, quer ensinar uma jogada, quer ensinar os seus atletas a ter um treino, sabe, punk, comece com uma brincadeira, gere alegria e descontração no seu treino. Quem está arrumando esse... Vou começar com essa frase aqui, semana que vem a gente encerra o assunto de emoções, ok? Então, finalizo aqui e a gente finaliza os 3 últimos slides ali na próxima aula. Bom, encerro aqui a gravação, vamos tirar uma foto aí, que Deus abençoe, vou compartilhar com os nossos mentores que têm me ajudado, pessoas que têm nos abençoado.
Espero que você esteja absorvendo. Hoje é um conteúdo muito, muito profundo quando a gente fala de emoções e de confiança. Talvez fique um pouquinho chato, fique um pouquinho... Poxa, já são 10h30 da noite, estou com sono, tá? Cara, vale a pena você ouvir de novo. Liga no YouTube, tá fazendo alguma coisa, tá viajando, tá? Ou baixa só o áudio. Se você quiser, eu posso mandar para quem quiser. Manda mensagem para mim. Anderson, tem como você mandar só o áudio da aula? Toda vez que eu salvo aqui, cada aula fica... Ele me dá o vídeo e o áudio em MP3. Então, eu posso mandar para você o áudio em MP3, você faz tipo um podcast, escuta durante que você está dirigindo, lavando a louça, cuidando das plantas da sua casa, cuidando do seu... Eu sei que você faz o seu dia, você faz para cuidar das suas emoções, mas você possa ouvir essa aula de novo, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vou encerrar aqui a gravação e vamos tirar a nossa foto. Você que está vendo a gravação, dá um like aí, se inscreve no canal, compartilha aí uma coisa legal que você ouviu.